Com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, eu quero saudar cada um de vocês, meus amados irmãos, em mais este domingo que nós dedicamos ao nosso Deus para adorarmos, para bendizermos, cantarmos louvores a Ele, celebrarmos a vida cristã, orarmos ao Senhor. E agora nós vamos abrir a palavra de Deus e deixar também Deus falar, trazer um recado para as nossas vidas, trazer um recado para os nossos corações. E nós estamos precisando mesmo ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho, ouvir o consolo. Nesses tempos de incerteza, nós temos com a pandemia que achávamos que já estaria debelada, que nesse ponto já estaria em curva descendente, e a gente tem visto crescer o número a cada dia, e às vezes, em alguns momentos, nós vimos na TV falar de centenas de pessoas morrendo em todo o país, milhares de pessoas doentes, mas isso parece que estava ainda distante da gente. E ultimamente a gente tem visto o cerco apertar entre círculo familiar, entre membros da nossa igreja, entre pastores conhecidos, alguns não, da nossa denominação. Então é um motivo para buscarmos no Senhor a esperança, a vitalidade, a confiança, a perseverança, para que nós não venhamos esmorecer e para que nós não venhamos perder o vigor e a vontade de continuar servindo ao Senhor em qualquer situação. Por isso eu quero convidar vocês agora comigo ler o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experimentado tanto fartura como fome, assim como abundância e como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor esse tempo precioso de estarmos juntos. No Senhor nós estamos unidos. O Teu Espírito nos une neste momento, de lugares diferentes, de pessoas conhecidas e desconhecidas, de amigos e estranhos, que vão ouvir esta mensagem, que vão ouvir estas músicas e estas canções. Pedimos que a todos eles o Senhor possa derramar da mesma bênção sem distinção. E que todos nós possamos, pela Tua palavra, entender tudo aquilo que o Senhor tem programado para as nossas vidas, planejado para as nossas vidas, e aquilo que pode nos dar motivação nesses tempos difíceis, para perseverarmos fiéis na palavra do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas que palavra gostosa da gente ouvir, da gente falar. É o tipo de palavra que acende aquela chama de fervor no nosso coração, na nossa alma, que gera em nós aquela expectativa de que a gente pode mesmo todas as coisas, porque nós temos um Deus que é todo poderoso, que é um Deus no qual nós confiamos e colocamos a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança. A gente ouve essa frase em todos os lugares, a gente vê isso em adesivo, a gente vê em nomes de livros, em folhetos, em pôsteres, em temas de acampamento, de retiro espiritual, em toda parte se ouve que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas será que a gente está entendendo direito o que essa frase está dizendo, o que essa afirmação está nos trazendo, o que esse texto está mostrando? Será que essa frase é um tipo assim de senha espiritual
que destrava todas as amarras e todos os empecilhos que impedem a gente de alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos? Mas se a gente parar para pensar um pouco, vamos ter que reconhecer que nem tudo eu posso. Nem tudo que nós queremos, nós podemos fazer. Mesmo quando se trata de coisas que na nossa perspectiva vão trazer honra e glória e louvor para o nome do Senhor e vai abençoar outras pessoas, mesmo assim, nem tudo aquilo que eu quero, eu posso fazer. Nem tudo. E é a palavra de Deus que nos ensina isso, porque ela disse que o homem pode fazer os seus projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, que é quem escreveu essa epístola e essas palavras, ele serve de bom exemplo para nós. Porque o Paulo, com um coração muito sincero, queria ser missionário na Ásia. Ele sonhava em servir ao Senhor na Ásia e Deus disse para ele: não, você não pode fazer isso. Eu tenho um outro plano para você e você vai para a Europa e você vai me servir na Macedônia. E mandou ele para lá. A intenção do Paulo era boa? Claro que era. E eu tenho certeza que muitas pessoas seriam beneficiadas com aquele trabalho, com o ministério de Paulo. Mas não era um projeto de Deus para aquele momento, nem na vida de Paulo e nem na vida daquele lugar. Deus tinha um outro propósito na vida dele. A intenção dele era boa, mas não era essa a intenção de Deus. Uma outra coisa que a gente pode ver como um exemplo, no próprio apóstolo Paulo, ele tinha o dom de cura. E ele curou muitas pessoas. Ele usou esse dom numa ilha inteira, na ilha de Malta, que hoje, por sinal, é um país no sul da Sicília. E ele curou todos os enfermos daquela ilha. E, no entanto, ele não conseguiu curar a sua equipe missionária. O Timóteo, que estava com ele, tinha problemas no estômago, ele não conseguiu curar. O Trófimo, que a palavra de Deus diz que ele teve que deixar o Trófimo doente para trás, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, diz que ele deixou para trás doente em Mileto, o Trófimo. Ele orou por ele, mas ele não foi curado. Pelo próprio Paulo, ele orou por si mesmo fervorosamente, pelo menos 3 vezes, para Deus retirar dele o espinho na carne, e não saiu. E sabe por que isso, meus irmãos? Porque nem tudo que nós queremos, nós podemos. Nós podemos querer coisas boas, mas nem sempre a gente vai poder fazer isso. E eu falo isso para que você não fique frustrado com Deus ou com a vida cristã quando você não conseguir aquilo que você queria, embora aquilo que você queria, na sua perspectiva, era uma coisa muito boa, que ia trazer louvor para a glória do nome do Senhor, que ia abençoar a vida de muitas pessoas, e não conseguiu. Um sonho, alguma coisa que, embora fosse bem intencionado. Mas não é porque a gente quer uma coisa, que a gente deseja uma coisa, fazer alguma coisa que é bom, que a gente julga que vai ser melhor para nós mesmos, para Deus e para os outros, que Deus vai abençoar automaticamente só porque eu quero. Eu posso tudo naquilo que me fortalece, mas eu não vou conseguir tudo que eu quero fazer. Então a gente tem que parar e pensar que também e reconhecer que nem tudo que eu posso, nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo. Tem coisas pelas quais a gente ora incessantemente, intensamente, pedindo que Deus abra uma porta para que a gente possa realizar aquele sonho. E aí quando a gente vê alguma porta se abrir, a gente logo imagina que é a resposta de Deus, que é a confirmação de Deus, mas nem sempre é. E às vezes a gente até tem o apoio de pessoas que vêm a nós e diz: não, essa ideia é boa, eu te motivo, eu te incentivo, e a gente entende isso, esses bons conselhos de pessoas bem intencionadas, que isso serve como uma indicação de que realmente foi Deus que mostrou aquele caminho para nós, e nem sempre é. Quer ver um exemplo na Bíblia? O Davi tinha um desejo muito bem intencionado no seu coração de construir um templo para a adoração de Deus, para Deus ser adorado, honrado e glorificado. E ele se empenhou para isso, ele juntou uma fortuna de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedras preciosas.
e ele queria construir um templo para adoração do Senhor. E aí veio o profeta Natan e falou para ele: não, ó, esse plano seu é um plano que é de Deus mesmo, pode tocar para frente. Mas quando foi de noite, Deus chamou o profeta Natan e deu um recado para ele. Isso a gente lê lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1 a 4, diz assim: Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele chamou o profeta Natan, mandou chamar o profeta e disse: veja só, eu estou aqui morando nessa casa que está toda forrada de cedro por dentro, toda enfeitada, e a Arca da Aliança está morando lá numa barraca. Aí o Natan respondeu para ele: faça o que está no teu coração, ó rei Davi, porque Deus está contigo. Mas naquela mesma noite, Deus chamou Natan em sonho e disse para ele: vá agora e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir para mim um templo onde eu vou habitar. Olha, gente, nem tudo que parece ser verdade, que ser vontade de Deus, é vontade de Deus. Às vezes a gente faz os nossos planos, os nossos projetos, e porque uma ou outra coisinha dá certo, a gente acha que é Deus que quer, então a gente vai e faz aquilo. Mas nem tudo que é bom, mesmo sabendo que é bom, nem tudo que é bom é necessário. Porque quem sabe o que é necessário é Deus. Qual é a hora certa, qual é o jeito certo de fazer. E se a gente não fizer desse jeito, do jeito que Deus mostrar, a gente corre um grande risco de fracassar. Porque nem tudo que você pode fazer é aquilo que você deve fazer. E tem mais uma coisa que a gente tem que fazer uma consideração aqui, que nós deveríamos reconhecer, é que nem tudo que nós devemos fazer, nós queremos fazer. Não é tudo que eu quero que eu posso, não é tudo que eu posso que eu devo, e não é tudo que eu devo que eu faço. Essa é a verdade. Porque a Bíblia fala o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que tem que ser feito, mas nem sempre a gente quer fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. Às vezes nem percebemos o que tem que ser feito e deveríamos fazer. Porque na verdade tem muitas vezes que a gente confia tanto nessa palavra de que tudo posso naquele que me fortalece, esse tudo enche tanto a nossa bola, que a gente começa a sonhar com coisas grandiosas e deixa de ver as coisas simples e fáceis que estão à mão, que estão fáceis de fazer e que Deus quer usar nossas vidas para fazer. Nós ficamos sonhando com o impossível e nós acabamos deixando de perceber e de valorizar aquilo que é possível, aquilo que está ao nosso alcance. Mas fala uma coisa, pastor, Deus quer mesmo que a gente faça boas coisas, boas obras? É claro que Deus quer. Deus disse isso através de Paulo numa revelação lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos dela antes da gente nascer. De antemão Deus preparou para que andássemos nela. Diz assim: fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas a questão aqui é saber se as boas obras que nós queremos realizar são as boas obras que Deus planejou para a gente fazer e realizar, né? E eu digo isso porque às vezes a gente se entristece porque parece que Deus não está vendo aquilo que a gente quer fazer, e a gente fica triste quando Deus parece que não percebe que nós estamos pedindo e as portas que a gente quer que abrem não se abrem. Nós gostaríamos de ver certas situações acontecendo ou deixando de acontecer e oramos por isso e queremos que isso aconteça e não acontece. Aí a gente entristece. Mas a gente não percebe que Deus também se entristece lá do céu quando olha e vê ao nosso redor tantas oportunidades que Ele tem nos dado e que a gente não percebe, ou que a gente não aproveita, ou que a gente não faz.
Porque, gente, vamos ser sinceros, existe mesmo entre nós uma tendência da gente olhar para o que é grande e não para o que é pequeno. Olhar para longe e não olhar para o que está perto. Sonhar com coisas difíceis demais e não acordar para a realidade de coisas simples e possíveis que estão ao nosso alcance, de coisas que nós podemos fazer, mas nem sempre queremos fazer. Quer ver? Talvez você já tenha sonhado, como eu também já sonhei, em ver a nossa igreja impactando o Núcleo Bandeirante, impactando o Distrito Federal, sendo relevante na cidade, levando o Evangelho e se tornando visível. E a gente não percebe que as obras para as quais Deus planejou para que andássemos nela, significa o vizinho que está ali perto da igreja que nós não evangelizamos. Ou o vizinho da sua casa, ou seu colega de escola, pessoa que senta do seu lado todos os dias, ou aquele que é companheiro de trabalho. A gente olha para o máximo, para o grande, para o macro e não vê o micro. Talvez o nosso sonho de ser bênção na vida de outras pessoas seja o de alimentar todas as famílias famintas de Brasília, do Distrito Federal, do Nordeste, do Agreste, quando na verdade as boas obras que Deus preparou para mim e para você significa apenas uma cesta básica, com a qual você pode fazer uma grande diferença na vida de uma família. A gente pensa no grande, mas Deus dá pequenas oportunidades para a gente ir desenvolvendo. Jesus mostrou que esse é o princípio que Deus usa para saber se nós estamos aptos a ganhar grandes oportunidades ou bênçãos ainda maiores. Esse princípio está lá no capítulo 25 de Mateus. Quando vocês são fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Deus só nos ajuda nas coisas que nós desejamos, que queremos, se primeiro nós nos mostrarmos fiéis às obras que Ele planejou para que nós andássemos nelas. Então, nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que a gente pode, a gente deve. E nem tudo que a gente deve, a gente quer. Mas sabe de uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta? Tudo que nós precisamos fazer, nós podemos fazer. Porque toda boa obra que Deus nos preparou para que andássemos nela, Ele também nos capacitou para que a gente pudesse realizar essa boa obra e glorificar a Deus por meio dela. Então, irmãos, quando Ele nos manda pregar o Evangelho, Ele também nos dá a capacidade, Ele coloca nos nossos lábios aquilo que a gente tem que falar. E quando Ele nos chama para testemunhar a nossa fé, para socorrer um aflito, um necessitado, para usar os nossos dons, para ser bênção na vida de outras pessoas, para amar a nossa família, para dar um bom testemunho na sociedade, para honrar os nossos compromissos, para tudo isso Ele nos dá uma força necessária para a gente realizar e cumprir essa missão que Ele nos deu. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, por aflição, por sofrimento, por escassez, por perda, como Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, condenado à morte, acorrentado a um soldado dia e noite, com escassez de comida, com escassez de higiene. Acorrentado ele estava ali, mas ainda assim ele podia dizer com fé: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nem tudo aquilo que a gente deseja na vida cristã, nem tudo na vida cristã vai acontecer como nós gostaríamos. Muitos sonhos nossos vão desmoronar, muitas esperanças que nós tivemos e temos e alimentamos, elas não vão acontecer como nós planejamos. Alguns dos nossos bons relacionamentos serão desfeitos, tem tristezas também. Mas ainda assim o Senhor oferece uma força que nós precisamos para suportar tudo isso e ainda assim, no meio da dor, realizar toda a boa obra que Ele planejou para que a gente pudesse andar nela.
A vida pode trazer para a gente situações diversas e adversas. Tempos de bonança e tempos de tribulação. Tempos de fartura e tempos de escassez. Tempos de liberdade e tempos de perseguição. Tempos de celebração e tempos de pranto. Tempos de comunhão e tempos de isolamento. Mas tudo isso nós podemos suportar se a nossa confiança estiver alicerçada naquele que nos fortalece. Eu e você, meus irmãos, precisamos dessa força para enfrentar aquilo que ainda vem pela frente. Porque se nós tentarmos enfrentar as vicissitudes da vida com as nossas próprias forças, mesmo que seja com a nossa boa intenção, a possibilidade de fracassarmos é grande. Porque nós somos fracos. Mas a Bíblia diz também que é da nossa fraqueza que vem a força. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando nós confiamos naquele que nos capacita a enfrentar as dificuldades, aí nós encontramos a força que nós precisamos para enfrentar as dificuldades. Deus nos dá essa força, Ele nos fortalece. Sabe, uma das maneiras que Ele usa para nos fortalecer, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Pessoas que vão servir de arrimo, que vão servir de esteio, que vão servir de motivação, que vão trazer conselhos, que vão trazer consolo. É Deus falando conosco, mas Ele usa pessoas. Como Ele usou pessoas na vida de Paulo quando ele estava preso. Os irmãos da igreja de Filipe mandaram várias vezes oferta e palavras de apreço e de carinho para confortar o coração de Paulo, que estava realizando a obra de Deus, mas estava preso e condenado à morte. E assim mesmo ele recebeu da parte daqueles irmãos carinho e atenção. E Deus quer fazer isso na vida de outras pessoas usando você, usando os seus lábios, as suas mãos, o seu dom, o seu carinho, o seu coração, para trazer conforto, estímulo, consolo para muitos que vão sofrer, ainda vão sofrer ou já estão sofrendo. Gente que está pedindo socorro a Deus. E Deus vai responder a essas pessoas usando a mim e usando você. A sua atenção, o seu carinho, os seus dons, as suas palavras, o seu coração, a sua vida, os seus recursos. Deus vai usar você para ser uma resposta de oração para a vida de outras pessoas, se você tiver disposição no coração. E eu, meus irmãos, só quero dizer mais uma coisa para vocês. É que o ponto central dessa afirmação de que tudo posso naquele que me fortalece, não está no que tudo que você pode fazer. É isso que geralmente as pessoas se apegam. Tudo que eu posso. Não, não é isso. O ponto central dessa frase é naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece. É Ele que dá pra gente as condições pra gente vencer tudo, suportar tudo, enfrentar tudo, toda situação que vier pela frente e nem por isso deixar de realizar as obras para as quais nós somos chamados para fazer. Mas para que seja assim, é imprescindível estar no Senhor. Só encontra essa força no Senhor para fazer tudo o que a gente precisa fazer se estivermos firmados no Senhor, alicerçados no Senhor, confiando no Senhor. Este é o segredo da força e do poder, que nos ajuda a tudo suportar, tudo resistir e tudo vencer. Se a sua confiança e a sua esperança estiverem submissas a Jesus, então você vai encontrar a motivação necessária, a predisposição necessária para realizar toda a boa obra que Ele mesmo preparou para que você andasse nela, na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor possa abençoar com riqueza da sua graça a sua vida, te ajudando nos tempos que ainda virão,
a certeza de que você pode sim, mas naquele que te fortalece. Você pode tudo, mas nem tudo convém, nem todas as coisas. E que as coisas que nós devemos fazer, essas nós devemos fazer na confiança de que o Senhor nos ajudará, nos guardará, nos abençoará, para que nós também sejamos bênção na vida de outros que vão precisar. Que você seja sempre essa resposta de oração na vida do teu irmão. E que Deus possa usar muitos e muitos servos para ser bênção na sua vida. E juntos nós podemos passar por esse vale sombrio, na certeza de que a vara e o cajado do Senhor estão ao nosso lado. Que Ele nos ajudará a atravessar alguns, talvez não, mas todos nós andando na presença do Senhor, na companhia do Senhor e na certeza de que eternamente estaremos na moradia com o Senhor e com os nossos irmãos, com todos aqueles que aguardam com esperança e expectativa o dia do descanso, de todas estas coisas difíceis que nós precisamos buscar forças para suportar. Deus nos dá, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais isso. Nem choro, nem dor, nem lágrimas, nem pranto, nem tristeza. Mas até lá, meus irmãos, vamos enxugar as lágrimas uns dos outros. Vamos amparar uns aos outros. Vamos fortalecer a vida uns dos outros. Com os dons, com as nossas palavras, com o nosso carinho, com a nossa atenção. E assim possamos fortalecer todo mundo da nossa igreja e aqueles que nós encontrarmos pelo caminho, para que nós, de fato, possamos realizar toda a boa obra que Ele mesmo planejou para que nós pudéssemos andar nele. Porque tudo posso resistir naquele que me fortalece. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que ama ao Senhor e que aguarda com grande expectativa pelo teu retorno. Amém, Senhor. E nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme
Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu